Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui, certo? Para uma videoaula no meu canal aqui de Educação, Saúde e Lazer, onde eu friso prioritariamente a questão da educação. Na nossa aula passada, na verdade foi uma apresentação sobre o meu canal e eu falei um pouco sobre o que é a física e sobre os seus ramos, né? A física é uma ciência que estuda a natureza e daí eu falei sobre os seus ramos, certo? Que são 6: mecânica, calorimetria, óptica ondulatória, eletromagnetismo e física moderna, certo? Esses 5 primeiros fazem parte da física clássica. O último, no caso, física moderna, como o próprio nome diz, certo? É uma física que foi desenvolvida mais na atualidade, certo? Ela é mais contemporânea e vai de contradizer a maioria dos conceitos, certo? Sobre espaço, por exemplo, e tempo, é um exemplo disso, certo? E tem essa contradição. Hoje, certo, eu vou falar para vocês sobre cinemática, certo? Cinemática é um dos sub-ramos da física, certo? Nós temos a mecânica, que é o primeiro desses ramos, e a mecânica ela estuda o movimento dos corpos, certo? Preocupando-se em explicar a causa desse movimento. No caso da cinemática, que eu vou começar a falar sobre ela hoje, ela é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos, mas não se preocupa em explicar a causa do movimento, certo? Todo e qualquer movimento é estudado dentro, no caso da cinemática. Porém, não se é explicada a causa desse movimento, tá bom? A dinâmica é que estuda o movimento e explica a causa, o porquê que o movimento está sendo gerado, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui na cinemática, certo? Sempre no Enem cai questões que envolvem cinemática, tá bom? Depois envolve conceitos sobre velocidade média, aceleração média, certo? Eu vou falar, inclusive, para vocês nessa videoaula sobre alguns conceitos básicos, certo? Da cinemática. Então, depois que eu falar sobre esses conceitos básicos, eu vou falar um pouco sobre a classificação geral do movimento. Que nós temos, por exemplo, o movimento ele pode ser classificado como movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Eu vou caracterizar cada um deles ao longo da nossa aula aqui, tá bom? Então, iniciando a aula agora, certo? Que é sobre a cinemática, como eu falei, ela é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, mas não se preocupe em explicar a causa desse movimento, por que ele está sendo gerado, tá certo? E daí, dentre alguns conceitos básicos da física, por exemplo, nós temos a ideia de ponto material, certo? Ponto material é um corpo, certo? Cujas dimensões desse corpo ela é considerada desprezível, certo? Tipo, um exemplo seria esse lápis em relação ao universo, certo? Então, a dimensão desse lápis ela é considerada desprezível em relação a todo o universo. Por isso que ele é tido como um ponto material. Outro conceito básico da física importante é corpo extenso, certo? Corpo extenso é todo corpo onde suas dimensões não podem ser desprezadas, certo? Isso comparadas com o estudo de um movimento que você está levando em consideração. Por exemplo, seria eu chegando aqui no meu prédio e quando eu vou estacionar o meu carro, certo? Daí o meu carro, veja que ele tem aquele espaço que é a vaga da garagem destinada para colocar o carro, certo? Então, nesse caso, o carro ele é um corpo extenso, porque o espaço que ele vai ocupar ali é justamente o espaço que é destinado para ele, certo? Que no caso é a sua vaga da garagem. Então, essa diferença entre ponto material e corpo extenso. Exemplo, um carro em relação a uma estrada. Então, nesse caso, o carro ele é um corpo extenso, certo? Já em relação à sua vaga de garagem, né, que foi o exemplo que eu falei, ele já é um ponto material, tá bom? Um exemplo em relação, por exemplo, a ponto material e corpo extenso é o planeta Terra em seu movimento de translação e de rotação, certo? No caso, por exemplo, o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, certo? Nesse caso, a Terra ela é um ponto material, tá bom? Mas já em relação ao seu movimento de rotação, que é aquele movimento em torno de si mesmo, neste caso a Terra passa a ser um corpo extenso, tá bom? Outro conceito importante aqui dentro da cinemática é o conceito de referencial, certo? Inclusive a física, esse conceito de referencial é importantíssimo. Na verdade, na própria vida da gente nós temos um referencial, né? Todos nós temos nossos referenciais, no caso, nossos pais.
tá bom? É considerado um nosso referencial. Então, referencial na física é importantíssimo, certo? Para classificar, por exemplo, se um corpo ele vai estar em repouso ou em movimento, certo? Nessa situação, eu vou poder dizer se se o corpo está em repouso ou se está em movimento. Então, o referencial vai me dar essa ideia. Então, o referencial é o quê? É um corpo ou objeto, certo? Em relação ao qual podemos determinar a sua localização, certo? A localização desse objeto e assim determinar se ele está em repouso ou em movimento. Um exemplo que eu sempre faço quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu chego, isso no primeiro dia de aula, né? No caso, para o primeiro ano. Daí eu chego, gente, para você aqui na Terra, a Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra, certo? Daí todo mundo vai com aquela ideia, né, do sistema solar que a Terra está girando, né, em torno do Sol. Mas veja que o referencial adotado na minha pergunta não é o Sol, é a Terra. Então, para qualquer observador aqui na Terra, certo? Neste caso, o Sol vai estar em movimento, certo? Então, ele não vai estar parado e a Terra em movimento em torno dele, como é a ideia do sistema solar, certo? Então, veja que a ideia de referencial foi importante, justamente para classificar se o corpo está em repouso ou em movimento. E na física, geralmente, para todos os referenciais nós vamos adotar a Terra, tá certo? Então, a Terra vai ser o referencial mais adotado dentro da física, tá bom? Então, movimento e repouso. Então, como é que eu posso dizer que um corpo está em movimento? Um corpo ele vai estar em movimento quando ele variar a sua posição. Por exemplo, ele sai da cidade de Caicó para a cidade de Natal, certo? Então, o corpo está variando a sua posição aí. Ele saiu de Caicó para Natal. E um corpo ele vai estar em repouso quando, no caso, ele não variar sua posição, certo? Nesse caso de repouso, a sua velocidade ela vai ser nula. Tá certo? Inclusive, eu vou falar hoje na videoaula sobre o conceito de velocidade média, tá bom? Então, eu já falei para vocês sobre o ponto material, corpo extenso, né? A ideia de referencial, que é quando o corpo está em movimento, quando o corpo está em repouso. Outro conceito importante aqui dentro da cinemática é trajetória, certo? A trajetória vai ser o caminho que o corpo vai percorrer. Por exemplo, no caso, o caminho que eu levei, por exemplo, de Caicó para Natal, certo? Que são cidades do estado aqui do Rio Grande do Norte, do qual eu faço parte. Então, a minha trajetória é justamente o caminho que eu vou percorrer desde Caicó até a cidade de Natal, certo? Seja uma trajetória retilínea, seja uma curva, uma circunferência, enfim. Então, isso é o caminho que o corpo vai estar descrevendo, certo? Então, essa definição é de trajetória, tá certo? Trajetória é o caminho que o corpo percorre, certo? Então, esses foram alguns dos conceitos básicos que eu falei. Outros conceitos importantes é o conceito de espaço, certo? Então, o espaço é aquilo que o corpo vai estar se movimentando, certo? Então, a partir de que ele está variando sua posição, então ele está se deslocando, certo? Então, esse deslocamento é considerado como espaço, tá certo? E a posição é a localização do objeto, do corpo. Né? No caso, por exemplo, quando eu estava em Caicó e me desloquei para Natal, certo? Então, minha posição inicial era qual? Era Caicó. E a minha posição final foi a cidade de Natal, tá certo? Então, essa é uma outra definição importante. Eu vou falar para vocês agora sobre velocidade média, certo? Essa equaçãozinha aqui, ó, que eu escrevi aqui nesse papel para vocês, então ela descreve justamente, define o que é velocidade média, certo? A velocidade média ela é uma razão da variação do espaço, certo? Sobre a variação de tempo. Então, para que eu possa calcular minha velocidade média, que seria a média da minha velocidade durante todo e qualquer movimento, certo? E aí, no caso, essa média, eu vou ter um espaço inicial, vou ter um espaço final, vou ter um tempo final e um tempo inicial, certo? E daí essa equação ela passaria a ficar dessa forma, certo? Veja ó, que eu tenho aqui uma variação, certo? De espaço sobre uma variação de tempo. Espaço final menos espaço inicial, tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, essa velocidade média ela é a razão da variação do espaço sobre a variação de tempo. Tá bom, pessoal? Um exemplo disso seria uma situação em que eu quisesse calcular minha velocidade, por exemplo.
Vamos supor que eu faço uma corrida todos os dias, aqui, por exemplo, em Natal, na Engenheiro Roberto Freire, certo? E aí eu corro ali do Praia Shopping para até o finalzinho ali do calçadão da Engenheiro, certo? Vamos supor que meu espaço, ali minha variação de espaço, isso é só um exemplo, não significa que seja esse, seja de 3 quilômetros, certo? Seja esse espaço que eu me desloco lá no calçadão. E aí o tempo que eu levo para me deslocar nesses 3 quilômetros, por exemplo, seja de, sei lá, 1 hora. Vamos só que eu levo 1 hora para me deslocar aí 3 quilômetros, né? Seria um tempo muito elevado, mas só uma questão aí de estimativa. Daí, ó, para eu encontrar minha velocidade média, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a razão entre o meu espaço e o tempo. No caso, qual foi a minha variação de espaço aí? 3 quilômetros. E qual foi o meu intervalo de tempo? 1 hora. Então, 3 dividido por 1, né? Vai dar 3. Ou seja, qual é a minha velocidade média ao longo de todo esse trajeto? 3 quilômetros por hora, certo? Isso significa o quê? Que a cada hora eu me desloquei 3 quilômetros. Esse é o significado físico, certo? Por exemplo, quando você vê em qualquer problema, por exemplo, diz que a velocidade média do corpo é de 10 quilômetros por hora. Então significa que a cada hora esse corpo ele está se deslocando 10 quilômetros. Então, esse é o significado físico, certo? Que esse número está representando. Agora, uma coisa importante, só para relembrar, mas aí eu vou falar em outra aula, é sobre essa questão da unidade, certo? Das grandezas físicas. A velocidade média, por exemplo, já que ela é a velocidade, ela é uma grandeza física, certo? E daí a unidade no sistema internacional de unidades, que é chamado de SI, para velocidade, é metro por segundo, certo? E aí existe uma forma de você fazer a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, por exemplo, tá certo? De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Depois eu vou explicar o porquê desse 3,6, tá bom? O que eu quero que vocês fixem no casamento de vocês é essa ideia da velocidade média, certo? Como ela é calculada. Sempre que há alguma questão envolvendo velocidade média. Uma dica importante quando vocês estiverem fazendo a prova é leem bem as questões, certo? As questões do Enem são questões bem contextualizadas, certo? Então você tem que ter uma boa leitura, uma boa interpretação de texto. Então o português aí vai ser fundamental, tá certo? Eu vou falar para vocês agora sobre a aceleração média, certo? A aceleração média, ela vai fazer uma relação da variação da velocidade sobre a variação de tempo, tá certo? No caso, essa variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a inicial. E aqui o tempo final menos o tempo inicial, certo? Veja que eu tenho um intervalo aqui de velocidade e um intervalo de tempo para que eu possa calcular essa minha aceleração média, certo? Eu estou falando sobre essa equaçãozinha só para já vocês irem conhecendo ela, mas aí eu vou falar em outras aulas, tá bom? Uma coisa importante que eu falei que ia falar na aula de hoje em relação aos tipos de movimento, a classificação do movimento, certo? Seria uma classificação geral. Que aí, por exemplo, nós temos o movimento uniforme, que é e nós temos também o movimento uniformemente variado, certo? O movimento uniforme, a velocidade ela é constante, ela não varia com o passar do tempo, tá certo? E a aceleração é nula. Então, pelo fato aí da minha aceleração ela ser nula, então eu vou ter uma velocidade constante, certo? Seria um movimento em que a velocidade se mantém sempre a mesma, seja 10 metros por segundo. Daí, durante todo o movimento, a velocidade vai ser esta, 10 metros por segundo, certo? Ou seja, ela é constante. Já no movimento uniformemente variado, a aceleração ela não é nula, certo? Essa aceleração ela é constante e a velocidade vai estar variando uniformemente com o passar do tempo. Um exemplo disso, por exemplo, seria o de bicicleta e a cada segundo eu aumento 2 metros por segundo. Eu começo com 0, daí passo o segundo, passo 2 metros por segundo, depois de passar mais um segundo, passo para 4 metros por segundo, depois de passar mais um segundo, eu passo para 6 metros e mais um segundo eu passo para 8 metros por segundo. Ou seja, veja que minha velocidade está variando de forma uniforme, nesse exemplo que eu falei. A cada segundo ela aumentou o quê? 2 metros por segundo. Então,
Essa diferença entre esses movimentos é importante, e daí nestes movimentos existem também as equações específicas para ele, que eu vou falar na próxima videoaula. Só que já trazer para vocês um pouco dessa definição de movimento uniforme e movimento e uniformemente variado. E daí também na próxima videoaula eu vou fazer umas 2 ou 3 questões sobre esse conteúdo desse assunto que eu falei, certo? Então é importante vocês fixarem esses conceitos básicos, certo? Da física que eu falei. E essa diferença entre esses movimentos é importantíssima, tá bom? Então eu espero que essa aula possa ter contribuído aí para vocês. Na nossa próxima videoaula eu vou fazer exercícios desse assunto que eu falei, tá bom, galera? Então um abraço e fiquem com Deus.